Aqui é uma fotografia depois que a coluna Prestes atravessou, então ela ficou aqui 3 semanas, então veio os militares. Esta fotografia mostra, né, a vinda dos militares, né, que vieram e repreenderam o povo de Porto Feliz como simpatizante, né, da coluna em si, ou como comunista, né, visto como comunista na época. Então os militares logo prenderam o seu Kloszewski, que negociou com o Prestes, mas para a comunidade não sofrer, né, perdas com a passagem da coluna, e os militares então repreenderam os líderes, né, da comunidade e os prenderam e desarmaram o povo também. Então, né, tudo o que eles tinham de armamento foi tirada. Como a coluna Prestes ficou 1 semana, então eles já adquiriram muito alimento aqui, né, o que o povo tinha para se alimentar. Então, quando os militares chegaram, eles também exigiram alimento para a população. E então, né, houve assim, não teve mais alimento para a população, e como eles foram desarmados, então eles se obrigaram a caçar pássaros, a colocar armadilhas para ter o que comer. Então, né, como a alimentação então estava desgasta, e o Prestes então fugiu às pressas numa trilha que hoje foi conhecida como a Trilha do Baracão. Ela é uma estrada de 1 metro que saía de Santo Ângelo, que eu sei mais ou menos, né, e passava o rio Uruguai na área lazer, e ela ia pelas encostas dos morros para evitar subidas e descidas. Então ela sempre passava pelas encostas dos morros. Então ela segue da área lazer, ela segue pela Barra do Laju, linha Veado, e passa por São Cristóvão, onde é que ela entra em Iporã por Piraju. E dali ela segue então até São Miguel do Oeste e até Baracão. Por isso ela é conhecida aqui como Trilha do Baracão. Essa trilha já tem a era dos indígenas, né? Os bandeirantes usavam ela para chegar ao Rio Grande do Sul. E como os jesuítas criaram as missões em Paraguai e também no Rio Grande do Sul, tinham 7 povos das missões, então essa trilha era usada pelos jesuítas, né? Então ela só era de 1 metro de largura e só poderia se andar com mulas e cavalos. Então por essa trilha então também o Prestes seguiu viagem. Aqui nós temos mais uma fotografia dos militares. Então em 25, na passagem da coluna Prestes, um fato histórico, como Prestes então saiu às pressas de Porto Feliz, sendo perseguido pelos militares, então abandonando cadáveres de cavalos, chegou então o tifos. Então muitas pessoas pegaram essa doença e morreram então dessa doença. Se tem histórias assim, registradas de fatos como tinham vindo muitos imigrantes jovens da Alemanha que vieram então construir suas casas aqui, e depois eles iam buscar suas esposas na Europa. Então tinha mais uns 18 jovens que ficaram no galpão do imigrante, que estavam ali e pegaram a doença, e todos eles morreram então, né? Então se morreu muitas pessoas, segundo Arno Kell, né, nessa região. Então às vezes tinha talvez 7 a 10 sepultamentos por dia. Então como todas as estradas estavam bloqueadas pelos militares, não se pôde trazer alimento, e nem os médicos chegaram bem tarde. Então houve-se tanto sepultamento que se perdeu a contagem. Então hoje existe um monumento construído no cemitério de Mondaí para homenagear essas pessoas que faleceram e simplesmente não houve, né, nome, assim. Então tem esse monumento construído hoje no cemitério.